A Lei 19/800, que regulamentou a criação dos fundos patrimoniais, é um marco para as instituições públicas que buscam mecanismos para fortalecer sua sustentabilidade de forma longeva. Mas entre instituir um fundo e conseguir operacionalizá-lo, existe um longo caminho a ser percorrido. Nesta plenária, iremos refletir sobre os desafios enfrentados e conquistas realizadas por algumas organizações que já estão trilhando este percurso. Então, convido para compor a mesa com o tema Fundos Patrimoniais. Funcionam no Brasil? A chefe do Departamento de Desenvolvimento, Tiane Gorgulho. Presidente do Fundo dos Amigos da Poli, USP, Mauro Fukunaga. A presidente do Conselho de Administração da Organização Gestora do Fundo do Hospital Sírio-Libanês, Patrícia Stierli. E para mediar, convidamos a gerente de projetos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, IDES, Andréa Hanay. Andréa, agora é com você. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Donade, Escritório de Capital. Para a gente falar mais uma vez a respeito desse tema ao qual temos nos dedicado tanto, que são os fundos patrimoniais aqui no país. É um prazer enorme estar com vocês. Eu vou começar, na verdade, fazendo uma pequena apresentação, uma contextualização a respeito do tema, para depois passar a palavra para os nossos debatedores aqui, ok? Bom, o IDES tem trabalhado já há muitos anos no tema dos fundos patrimoniais. Eu acho que nosso objetivo, quando criados, enquanto instituição da sociedade civil, organização da sociedade civil, lá criados em 99, pensando na promoção, no aumento do investimento social privado e do seu impacto aqui no país, o IDES já começou pensando por que no país não haviam tantos fundos patrimoniais. Por que que nos Estados Unidos, na Europa, a gente fala tanto desse tema, são tão importantes esses fundos e aqui no país ainda não tinha? E aí a gente atuou falando sobre fundos patrimoniais dentro das nossas 3 frentes de atuação, que são a de conhecimento. A gente começou trazendo muitas informações, publicações, artigos a respeito do tema dos fundos patrimoniais. Também projetos de impacto, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. A gente, identificando esse gap no setor social, a gente criou um projeto de advocacy em torno do tema dos fundos patrimoniais. E também na parte de consultoria, em que a gente já apoiou mais de 30 instituições na constituição ou na busca da estruturação dos seus fundos. Então, é uma história longa já que começou lá atrás, de atuação nossa nesse tema.
Mas acho que vale a pena só colocar todo mundo numa mesma página a respeito do que é o conceito dos fundos patrimoniais. A gente fala tanto, os fundos patrimoniais, o que eu costumo dizer é muito simples, é uma poupança onde se juntam recursos financeiros, imóveis, aqueles recursos que podem gerar rendimentos, e esses rendimentos serem distribuídos em benefício de instituições da sociedade civil, de instituições públicas ou de causas de interesse público. Então, esse fundo mantém a sua perenidade a partir dessa preservação daquilo que é essa poupança que vai, na eternidade, no longuíssimo prazo, beneficiar, então, essas instituições e essas causas. Pode seguir? Mas voltando para aquele assunto que eu estava falando do advocacy, né? Eu acho que a gente tem aqui muitas pessoas que trabalharam bastante ativamente nesse tema do advocacy junto com o IDES, que começou lá em 2011. Daí lembra que eu falei das publicações, a gente lançou livros e explicava, fazia palestra, um movimento enorme. Tem muitos parceiros aqui que participaram também. Mas até que, em 2018, a gente conseguiu juntar esses parceiros em uma coalizão em torno do tema dos fundos patrimoniais filantrópicos. Essa coalizão foi criada e logo em seguida aconteceu aquela tragédia horrorosa no Museu Nacional. E nesse momento, eu acho que muita gente enxergou e começou a fazer a conexão entre aquilo que é o fundo patrimonial e a perenidade e a sustentabilidade das organizações. Então, aquele museu que carecia de recursos financeiros podia muito bem ter se beneficiado se tivesse o seu fundo patrimonial, como tem o Museu de Arte de Nova York, o próprio Museu do Louvre. Eles têm estruturas dessa natureza para garantir ou para apoiar a sua sustentabilidade. Então, enxergando isso, foi possível impulsionar aquilo que foi o movimento de advocacy, que buscava, na verdade, criar um ambiente legal que fosse mais favorável para a criação desses fundos, porque havia uma certa desconfiança daqueles doadores que falavam assim: mas eu vou doar o dinheiro para um fundo, para uma associação, para uma fundação. Mas será que isso daí vai realmente gerar rendimentos no longuíssimo prazo? Aqui o que eu ouço às vezes o longo prazo aqui no Brasil são 10 anos, 15 anos, a gente não consegue nem pensar naquilo que é uma perenidade, aquilo que é um longuíssimo prazo de verdade, né? Quando a gente fala em fundos patrimoniais como o de Harvard, que já tem 400 anos, a gente mal consegue imaginar o que vai ser daqui a 400 anos nas nossas instituições, quanto mais pensar num fundo patrimonial que possa estar durando tanto tempo. Então, a gente não tinha essa cultura que a gente está tentando criar também. E esse momento do incêndio abriu os olhos de muita gente para essa possibilidade, essa oportunidade da criação desses fundos em um ambiente legal e regulatório que desse segurança para o doador, que ele pudesse estar fazendo essa doação e que mesmo quando ele não estivesse aqui, sei lá, daqui a 400 anos, a vontade dele de perenidade, de legado fosse atendida e obedecida. Aí, depois desse incêndio, o que aconteceu é que a gente conseguiu a aprovação de uma medida provisória prevendo a criação dos fundos patrimoniais filantrópicos. Isso aconteceu lá em setembro, outubro de 2018. E essa medida provisória, depois de aprovada corretamente nos trâmites democráticos, ela se tornou a Lei 13.800, que foi falada no começo. Essa aprovação, então, aconteceu lá em janeiro, e a partir daí a gente tem trabalhado muito naquilo que é a constituição de novos fundos patrimoniais, tanto dentro como não enquadrados na lei. O que a gente vai ver um pouquinho aqui são uns exemplos dessas duas realidades. Pode seguir? Mas aqui eu acho que esse slide, esse gráfico aqui, mostra muito aquilo que é o resultado de um trabalho de
advocacy também, porque quando a gente começa a tratar do assunto, nem sempre o resultado vem só sob a forma da aprovação de uma lei. Quando a gente fala num advocacy, quando a gente começa a trazer um determinado assunto para a pauta, ele beneficia não só necessariamente uma mudança legislativa, como beneficia também uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade em torno desse tipo de filantropia de longo prazo, de legado. E aí a gente pode ver nesse gráfico que na década de 2010, isso quer dizer, praticamente antes da aprovação da lei, né? A gente teve a lei aprovada em 2019, a Lei dos Fundos Patrimoniais. Mesmo antes de 2019, havia um movimento já crescente de criação de estruturas de fundos patrimoniais que permitissem a perenidade de instituições filantrópicas, organizações da sociedade civil e suas causas. E o que a gente está vendo agora, na década de 2020, é um movimento mais acelerado ainda dessa criação. Então, agora, esse levantamento foi feito com base em números de 2021. Então, a gente pode ver que em um ano já tinham sido criados 9 fundos, e o que eu posso dizer é que possivelmente até o final desse ano a gente atinja o mesmo número de fundos patrimoniais criados na década passada inteira. Então, é um movimento importante que está acontecendo e que todo mundo tem que estar atento, porque vem sendo cada vez mais falado. E com base em números de 2021, que a gente teve de levantamento, o IDES fez o panorama dos fundos patrimoniais no Brasil, a gente tinha um patrimônio total desses fundos na ordem de quase 80 bilhões de reais. Então, a gente começa a ficar significativo e chamar bastante atenção, não só da sociedade civil, dos filantropos, mas também do poder público e dos nossos legisladores, tanto que agora uma das grandes críticas que acontecem em relação aos fundos patrimoniais, porque não tem benefício fiscal, porque paga IR, porque não sei o quê. A gente tem, inclusive, já um projeto de lei que também a gente está trabalhando agora junto do movimento de advocacy, junto com a coalizão pelos fundos patrimoniais. A gente está tentando dar uma empurrada, uma ajudada no projeto de lei 2440, que versa a respeito dos benefícios fiscais para organizações gestoras de fundo patrimonial criadas no âmbito da Lei 13.800. Então, esse movimento tem gerado grandes e interessantes consequências, e a gente vai ver um pouquinho como é que está acontecendo isso do lado tanto das instituições que têm os seus fundos patrimoniais, quanto do lado de uma instituição que apoia não só o modelo, mas apoia bastante a cultura. Então, pode mudar? Que a gente vai estar aqui falando com essas 3 pessoas maravilhosas que eu tenho o prazer de estar dividindo a mesa com. Mas eu queria começar com a Luciane Gorgulho, do BNDES. Luciane, assim, o BNDES tem uma grande atuação, e isso que eu achei interessante na composição da mesa. Parabéns, Donádio. A gente tem aqui um representante da parte de educação / pesquisa, uma pessoa bastante atuante na parte de cultura e a parte de saúde. Então, a gente tem 3 exemplos bastante voltados para aquilo que é o foco desse evento. Mas, Luciane, o BNDES atua bastante fortemente na parte de cultura, e eu queria entender um pouquinho de você como é que essa atuação derivou e como é que ela contribui e como é que ela conversa com o tema dos fundos patrimoniais aqui no país. Por favor. Obrigada, Andréia. Sempre um prazer estar presente onde você está, com seu conhecimento sobre o assunto, seu entusiasmo, seu engajamento. Obrigada, Fiocruz. Obrigada, Donádio, por o convite de estar aqui mais uma vez falando desse tema que a gente vem defendendo há tanto tempo. André, eu trouxe uma pequena apresentação que vai abordar um pouco a sua pergunta. Não sei se seria a hora de colocá-la ali, alguns pequenos slides. Queria aproveitar e cumprimentar também os colegas de mesa, Patrícia do Sírio-Libanês, um grande exemplo no campo da saúde, e a experiência do Amigos da Poli, que tem sido sempre a nossa inspiração, né? Desde o início, como havendo vontade, né, e correndo atrás, é possível fazer algo que era talvez impensável alguns anos atrás, não tinha legislação, e vocês conseguiram, sempre foram assim nosso estímulo.
Bom, bem mais rapidamente, né, para responder você justamente o que eu trouxe aqui, como é que o BNDES se engaja nesse tema dos endowments, né? O BNDES, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, há cerca de 15 anos, abraçou a temática da economia da cultura, ou seja, como Banco de Desenvolvimento, a cultura para nós não é uma ação de patrocínio, ela faz parte da missão de Banco de Desenvolvimento, é um setor da economia como outro qualquer, e com isso nós passamos a ter ações muito mais robustas e perenes no campo da cultura. Próximo slide, por favor. Próximo. Então, o nosso carro-chefe em cultura sempre foi o restauro do patrimônio histórico brasileiro. Foi uma escolha estratégica do BNDES, desde a regulamentação da Lei Rouanet, em 1997, de concentrar a nossa atuação nessa área que era tão carente, né? Tantas edificações históricas degradadas. Isso inclui, né, muitos museus, mas também bibliotecas, arquivos públicos e vários tipos de instituição. E aí, como Banco de Desenvolvimento, acho que está cortando um pouquinho ali, mas dá para dizer que a nossa forma de seleção de projetos, como é até hoje, sempre foi baseada não em qual monumento que é mais relevante do ponto de vista histórico, porque isso o IPHAN, o órgão de patrimônio, já reconhece por meio do tombamento. Mas quais são os projetos para aquele patrimônio, para aquele museu, que possam gerar o maior impacto econômico e geração de renda, né, de emprego, renda, fontes de receitas para aquela instituição. Aqueles projetos que tragam uma melhor visão de longo prazo, ou seja, a gente sempre teve como meta olhar para a instituição que é responsável pela guarda do patrimônio. Porque se aquele patrimônio histórico, aquela edificação está degradada, é porque a instituição que deveria cuidar dela está enfraquecida. E isso muitas vezes tem a ver com o seu modelo de gestão, com a sua governança e com as fontes de recursos que ela dispõe. Ou, por exemplo, ela pode ser totalmente dependente do orçamento público. E em épocas de governo mais em crise, né, com restrições orçamentárias, ou eventualmente até governo antagônico àquela instituição específica, você tem a escassez de recurso, resultando em coisas como aconteceu com o Museu Nacional, né, que ficou com uma escassez muito grande de recursos naquele momento e acabou gerando todos esses problemas de segurança. Então, a gente sempre busca, né, para apoiar um projeto, que ele esteja endereçando uma melhoria do modelo de gestão, de governança, esteja buscando uma maior autonomia financeira, que não é se tornar autossustentável, né? Porque, principalmente no campo de museu e patrimônio, nenhum museu do mundo é totalmente autossustentável, ou seja, gera receitas para se manter. Mas ele pode ser menos dependente de orçamento público. Então, ele pode gerar receitas próprias, ele pode captar doações por meio de endowments, por exemplo, de outros tipos de instituições, e com isso ele ganha uma autonomia financeira, um modelo financeiro que permite essa longevidade. Então, baseado nesse nosso histórico, né, de apoio a projetos de patrimônio histórico, museus, equipamentos culturais históricos, olhando para essas dimensões, entendendo a importância disso, nós nos fizemos a pergunta de por que no Brasil não tem endowment, mesma questão do IDES, que é um modelo que é usado como uma fonte importante, né, da matriz financeira. Salvo engano, fala-se de uma média de 30%, 33%, varia conforme a instituição. Mas por que a gente não tinha isso no Brasil? Seria um problema de regulação? Seria um problema de lei? Seria um problema de falta de doadores, que o brasileiro não doa? Né? A gente falou, gente, mas o Brasil, né, assim, 8ª economia mundial, é o 16º em número de bilionários, assim, não é possível que a gente tenha tão pouca predisposição a doar, deve ser alguma outra coisa. Então, nós, em conjunto com o IDES e com a Levinsky Legados, nós organizamos o primeiro fórum de endowments culturais,
onde isso foi lá pelos idos de 2016, pouco antes da lei, onde foi feita uma pesquisa qualitativa, ou seja, perguntando para doadores, perguntando para os reguladores, né, do governo, do mercado financeiro, da área de justiça e para as próprias instituições, aonde estavam os gargalos, o que precisava ser feito. Bom, para encurtar a história, esse foi um dos primeiros passos. Nesse caminho, nós conhecemos o IDES, que já fazia esse advocacy anterior, já haviam projetos de lei sendo pensados, e somamos esforços. Eu acho que com aquele fórum deu-se uma grande visibilidade ao tema, então concordo totalmente com você que naquela época a gente falava que era endowment, a gente tinha que explicar do zero o que era. Hoje em dia, você já não tem mais tanto essa etapa, já é um instrumento conhecido e a gente continua tendo algumas outras melhorias, né, aprimoramentos para fazer. Próximo. Então, a Andréa já explicou, o Fundo Patrimonial é uma grande poupança, que está ali sempre disponível, né, os rendimentos que ela gera. Então, esses recursos têm que ser aplicados financeiramente, gerar um bom rendimento, para que esse rendimento vá ser destinado para a ação específica, né, do equipamento ou daquela causa. Tem uma temática interessante para esse momento que a gente está vivendo, né, que o endowment já é um instrumento conhecido, que eu acho que estão se criando muitos endowments, que é como é formado o endowment, né? Então, agora já temos a lei. Como é que eu dou esse primeiro passo, né? Aonde que eu vou encontrar recursos para isso? E a gente sempre pensa, muitas vezes, na questão da doação recorrente, como a Amigos da Poli fez, né? Buscando doações formiguinha de ex-alunos, que é um caminho super importante, super louvável, que gera um engajamento, ele tem essas vantagens. Mas existem outras possibilidades também. Então, tem endowments que são criados com uma grande doação única, né? Ou uma geração de receita muito grande, de uma vez só. Me ocorre aqui o exemplo do Louvre, né, que eles fizeram uma cessão de uso de marca para o Louvre de Abu Dhabi. Em troca disso, receberam 400 milhões de euros. E esses 400 milhões de euros foi o que formou o endowment. Vou pegar uma aguinha. Desculpa que eu estou... Estava comentando que em semana estava muito gripada, ainda não me recuperei totalmente. Então, essa doação única, né, teve esse caso do Louvre, tem o caso de herança, né, então tem a do RJZ, né, o gestor, né, Rogério, seu sobrenome, ele faleceu. Jonas Zilberstein. Ele faleceu e a família dele resolveu pegar a parte dele da herança e fundar, né, o endowment. Acho que foi o primeiro endowment criado depois da aprovação da lei. E você tem também a possibilidade, né, de usar receitas de ativos, né? Então, a instituição, às vezes, tem um imóvel que está sem uso, que pode ter essa renda revertida. Tem alguns endowments que foram formados por ações de empresas, né? Salvo engano, do Bradesco. Foi uma doação das ações do Bradesco e elas que geram esses rendimentos. Ou seja, tem formas diversas de se constituir esse primeiro fundo. Próximo, por favor. Bom, aqui eu ia fazer a propaganda do IDES. Pode fazer. Não, porque eles têm feito um grande papel na coalizão, né? Eles foram os fundadores e organizam e mantêm viva a coalizão, né? Inclusive, quem quiser participar, se associar, é bem interessante. A gente recebe relatos frequentes e tem algumas interações, inserções para o avanço dessa regulamentação. Eles fizeram algumas publicações, livros, etc. E, super interessante, criaram um monitor de fundos patrimoniais. Então, agora a gente não tinha essa informação e agora estão conseguindo mapear. E com isso a gente tem esse número, né? 61 fundos patrimoniais. Foi do ano passado, né? Eu acho, esse levantamento, né? Foi ano passado, a gente fez com base em números de 2021 e agora a gente tem o anuário que está no forno, acabou a parte que de bom. pesquisa que vai sair com a atualização dos Que números de ótimo. 2022. E isso ajuda muito, porque isso é um estímulo de você ver que tem outros pares que está acontecendo, você tem um local para consultar. Então, recomendo muito que consultem.
E bem interessante até as perguntas, né? Como foi criado o fundo, né? Algumas perguntas chaves ali bem interessantes. Próximo, por favor. Bom, aí aqui eu também complementando a tua pergunta sobre como é que o BNDES se envolveu nisso. Então, né, nós, detectando a importância do endowment, nós nos envolvemos nesse advocacy, fazendo, né, o primeiro fórum de endowment, primeiro, segundo, etc., editando alguns guias. Também, outra questão, em cada projeto, desde mais ou menos 2017, 2016, cada projeto de restauro que a gente apoia, a gente vem estimulando a instituição a estudar a questão do endowment. Então, a gente aporta o recurso para o restauro e um pequeno valor para os estudos, as consultorias necessárias, né, para implementar o endowment. A gente fez isso aí para uma dezena de projetos, um deles é o da Fiocruz, onde a gente fez um projeto de apoio de restauro das cavalariças e do Pombal, né, para ampliação dos equipamentos culturais, e tem lá um subcréditozinho, um valor que ainda não foi utilizado para que a Fiocruz possa estudar esses modelos, possa dar os passos necessários para a constituição de um endowment. Então, a gente passou a fazer isso com várias instituições, acreditando que essa lei ia acontecer e que esse modelo ia chegar. E, por fim, a última contribuição que a gente teve no campo dos endowments é que o BNDES firmou um convênio com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, para a estruturação do primeiro endowment de museus brasileiros, né? Originalmente seria um endowment em favor dos museus do IBRAM, que eles têm lá cerca de 30, 40 museus próprios, mas acabou se tornando a ideia de um endowment para a causa museal, né? Então, essa estruturação está pronta, o BNDES, a forma dele trabalhar, nesse caso, ele contrata consultorias, a consultoria escolhida foi um consórcio onde o IDES também faz parte, e juntos, BNDES, IDES, estruturamos, então, esse modelo, ele está pronto, e ele está na etapa justamente de ser lançado para gerar a constituição da organização gestora do fundo e começarem as captações. Próximo. E por fim, só para complementar, assim, onde estamos e onde precisamos avançar, né? E já estou finalizando ali, já chegou a plaquinha de fim. Eu acho que a Lei 13.800, ela foi muito importante por delimitar um marco regulatório único. Já existiam, né? A Fundação Bradesco, o Instituto Moreira Salles, já tinham endowments na prática formados, até do Amigos da Poli. Mas ela trouxe um marco regulatório único, estabelecendo as regras, a governança, os critérios, e isso organiza o sistema. Ela trouxe também uma questão da amplitude de causas, né? Então, a ideia original era mais para educação e acabou atingindo todas as causas de interesse público. Ela respeita o conceito de preservar o principal. Isso foi, acho que talvez o tema mais difícil do nosso advocacy lá em Brasília, da regulamentação. Mas eu faço um fundo de reserva, isso é um endowment? Não, porque o fundo de reserva, a primeira crise você vai gastar. Então a gente teve que lutar até o último segundo, que é difícil. Pensar o longo prazo é difícil. A gente sempre fica um pouco refém de, eu vou precisar antes, né? Mas eu acho que se a gente não tiver, der esse passo, né, a gente não vai ter instituições centenárias né, com saúde financeira. Então, assim, a lei preserva esse conceito, respeita esse conceito de se preservar o principal. Tem lá algumas regras de quando você pode usar, né, se você estabelecer em estatuto que no momento de crise você pode usar 5%. Tem um limitezinho, mas o importante é manter esse principal. A lei trouxe a ideia da segregação patrimonial, que isso é muito importante, né? Por que o endowment no Brasil, inicialmente pensou-se em criar uma pessoa jurídica separada no Código Civil, né? Talvez fosse até o caminho assim, mais robusto de todos, mas seria muito complexo mexer no Código Civil como um todo. E a partir desses estudos todos chegou-se a esse modelo que a lei abarcou, que é você ter uma instituição separada. Ela pode ser uma associação sem fins lucrativos ou uma fundação sem fins lucrativos, cuja função é ser endowment, né? A função dela é só captar, aplicar, fazer o dinheiro render e destinar ou para a instituição ou para a causa que ela apoia.
Ou seja, a ideia de que essa instituição ela não executa projetos, né? E isso traz uma segurança patrimonial, porque toda vez que você executa algum projeto, você está sujeito a contingências trabalhistas, tributárias, que podem, em algum momento, conforme o entendimento, alcançar esse principal que deveria estar preservado para sempre. Então, a solução da lei foi que o endowment é uma instituição de propósito específico, né, separada. Bom, a lei cria também regras mínimas de gestão e governança, e ela tentou trazer estímulos aos doadores, né, por meio de alguns incentivos fiscais. A maioria foi vetado, mas permaneceu o da Lei Rouanet. A coalizão ainda vem trabalhando, buscando, né, tentar o reconhecimento de alguns incentivos, embora pela pesquisa qualitativa que foi feita na época do primeiro Fórum de Endowment, o incentivo fiscal ajuda, mas não é determinante. O bilionário, assim, se ele entende que é o momento de doar, assim, ele não vai fazer isso pelo incentivo, ele vai fazer isso porque ele quer deixar um legado, porque ele quer ver aquela instituição, aquela causa perpétua. Eventualmente pode ser reconhecido por meio do nome, né? Estava até lendo num livro de vocês, né, que Harvard o nome foi mudado por conta de uma grande doação que foi feita de alguém de sobrenome Harvard. Mas assim, é mais uma questão de respeitar, acreditar que aquele recurso vai ser usado, vai ser bem usado, acreditar na governança, acreditar na causa, mais do que o incentivo fiscal. Pelo menos para esse grande doador. Pode ser que para o doador pequeno o incentivo vá ajudar, né? Enfim, a lei, tudo isso gerou esse efeito de disseminação de conhecimento do instrumento. Aí, próximo. Esse é o último slide. E o que falta avançar, né? Bom, ainda tem um esforço de entendimento pela Receita Federal de que a organização gestora de uma instituição deveria ter as mesmas regras de isenção de imunidade da própria instituição, porque ela é exclusiva a favor daquela instituição. Mas isso ainda precisa avançar. Hoje ainda, via de regra, as receitas financeiras da aplicação financeira desses endowments ainda vai ser tributada, e essa é uma luta que ainda permanece lá por meio da coalizão. Avançamos na questão da regulamentação da Lei Rouanet. Esse ano saiu uma nova instrução normativa que incorpora já essa possibilidade. A Secretaria de Fomento à Cultura, CEFIC, está engajada nisso, e eles estão no momento, está cortado ali embaixo, cortou aqui também, está aguardando, eles estão preparando o manual de prestação de contas. Então, é esse o passo que falta, mas já houve assim um grande avanço. E temos aí a esperança da reforma tributária, né, que está prevendo aí a exclusão de incidência sobre as transmissões e doações, né, esse imposto ITCMD, para as instituições sem fins lucrativos, com base na relevância público-social. Acho que é um caminho aí para a gente buscar esse reconhecimento e também tentar trabalhar por um tratamento favorecido para as entidades, como os endowments. Pode ser uma oportunidade, né, você mexer na reforma tributária, você criar essa isenção que não veio no momento da lei. É isso, Andréia. Obrigada. Obrigada, Luciane. Eu concordo bastante que essa questão da isenção ou do benefício fiscal talvez não afete tanto aquilo que são as grandes fortunas daqueles bilionários que a gente tem vontade de ver deixando legados para a instituição, e alguns já deixaram. A gente tem visto esse movimento crescendo também, mas talvez a questão do benefício fiscal via lei de incentivo à cultura, por exemplo, que a gente está tentando também ajudar a regulamentar e a tirar do papel, né, já que já saiu na instrução normativa número 1 do Ministério da Cultura esse ano, é muito, talvez, voltado para aquilo que é a parceria com empresas, né, que as empresas talvez precisem ou tenham maiores apetites em investir em fundos patrimoniais ou direcionar recursos para fundos patrimoniais, caso sejam beneficiadas pelo incentivo fiscal. Mas a gente pode voltar a falar sobre isso depois, mas eu queria dar a palavra aqui para o Mauro. Mauro, assim, quando a gente fala em fundo patrimonial, quem está nesse setor sabe que Amigos da Poli é referência. Não tem ninguém que não conheça. Porque vocês foram pioneiros, e pioneiros numa universidade, um fundo patrimonial universitário. Você não quer contar um pouquinho como é que foi essa trajetória para a gente, Mauro, por favor? Perfeito, André.
Eu acho que essa trajetória ela foi um tanto, até posso falar um pouco empreendedora na época, né? Porque faltava um pouco de referência como que um fundo patrimonial ele funcionaria. Então, foi uma trajetória onde um grupo de amigos, né, muito inspirado, né, em fundos patrimoniais de outras escolas, né, no exterior, eles viram, se inspiraram, né, foi citado Harvard, mas a gente também olhou muito, né, para outros fundos, né, no MIT, Stanford, e surgiu a ideia, falei, poxa, por que não ousar, né, tentar criar um fundo e de repente fazer um benefício que fosse perpétuo, né, para nossa universidade. Então, tem uma apresentação aqui de suporte, né? Eu queria contextualizar um pouco, né? Um pouco da escola e um pouco também daquele cenário, né? Que começou essa ideia lá em 2009, quando alguns colegas, né, tiveram a ideia de fazer um fundo patrimonial e começar, na verdade, a fazer as primeiras arrecadações, né? Próximo slide, por gentileza. Falar um pouco da Poli, né? A Poli é uma unidade de engenharia, né, da USP. A gente fala Poli, né? Tem várias polis pelo Brasil, né? A Escola Politécnica da USP, nesse caso, ela é uma escola super tradicional, grande. A própria Poli surgiu antes da Universidade de São Paulo e ela, por si só, é quase que uma universidade inteira, né? Tem 15 departamentos, cerca de 140 mil, né, metros quadrados, com 9 prédios. Aí, somando graduação e pós-graduação, tem 7.500 alunos. E hoje, né, é um polo muito forte em pesquisa, é uma das as escolas que mais fazem pesquisa, né, em engenharia. Recentemente, a USP foi ranqueada também, né, entre as 100 melhores universidades do mundo, né? É um fato inédito aqui para uma universidade brasileira. E para nós, a gente tem um orgulho muito grande, né, de poder contribuir com a escola. Próximo, por favor. Então, um histórico breve, né? 2009 surgiu a ideia, mas da ideia para sair do papel, né, e virar realidade, teve um longo caminho pela frente, né? Foi em 2011 só que a associação foi criada, né, com todos os órgãos de governança, mas entre 2009 e 2011, o que o slide não mostra é como é que foi esse processo, né? Então, teve um tom de ousadia aí, né? Os fundadores tiveram, né, até uma prática que hoje em dia seria considerada uma afronta LGPD, porque a ideia era justamente, né, sair ligando, né, para os contatos, né, para poder disseminar um pouco da ideia e ver quem é que comprava a ideia. Felizmente, essa ideia foi muito bem recebida, né, pelos egressos da escola. Foi aí que tivemos as primeiras, né, os primeiros comprometimentos com doação, e aí então surgiu, né, o fundo, né, em outubro de 2011, né, com toda a parte de governança já formada, para em fevereiro, né, o fundo ser oficialmente lançado e terminar aquele ano, né, com uma captação significativa de aproximadamente 5 milhões de patrimônio. A ideia era sempre deixar o patrimônio intacto, né, reservado e perpétuo, então só utilizar o rendimento. Então, em 2013, no ano seguinte, a gente pôde, né, lançar o nosso primeiro edital de projetos, que vinha apoiar projetos relacionados à melhoria de educação, inovação e também melhoria de ensino. 2017, a gente deu um passo super ousado na época de criar um centro de carreira. Então, assim, eu falo que a temática é ousada porque quando a gente fala, né, de criar um centro de carreira voltado para a formação, né, de competências complementares à faculdade, existia uma certa resistência histórica dentro da engenharia, né? Quem é engenheiro ou vem de uma carreira de exata sabe que, de repente, os professores, né, ficam muito receosos, né, de você começar a mostrar muito o mercado e os alunos terem uma evasão da carreira de engenharia, mas o ponto é que, poxa vida, hoje em dia, o curso que a gente faz não determina a carreira que a gente vai seguir. Então, ficou muito claro e evidente, né, que essa formação complementar, ela era desejada, necessária para a escola. Então, a gente teve aí a formação do centro de carreira em 2017, com participação, né, tanto dos alunos, evidentemente, que são os beneficiários diretos, mas também, né, de empresas parceiras apoiando o projeto. Em 2023, hoje, né, a gente está com 43 milhões de patrimônio, aproximadamente 200 projetos apoiados, 140 voluntários, e fomos eleitos no ano passado a melhor ONG, né, de São Paulo.
Então, o Amigos da Poli hoje é o primeiro e maior fundo, né, apoiador, né, de uma universidade brasileira. E aí temos a felicidade, né, de ter essa posição de vanguarda e sempre ajudar também, né, outras universidades e outros grupos a constituírem também seus fundos patrimoniais. Próximo, por favor. A gente costuma falar que o Amigos da Poli é a maneira mais estruturada, transparente e impactante de retribuição para a nossa escola. Próximo. A gente vai começar por estruturada, né? Por que que é a maneira mais estruturada? Próximo. Aí vou ser redundante aqui, tá? Mas a gente trabalha no formato de segregação, né, do patrimônio, ou seja, só o rendimento real acima da inflação que acaba sendo aplicado para os projetos. No nosso caso, né, como a gente veio antes da lei dos endowments, a gente acaba fazendo a gestão e executando os projetos, o que nos dá uma liberdade, né, de atuação. E cada doação que é feita para Amigos da Poli é uma doação eterna, né? Temos uma política orçamentária super rígida, né, super controlada, que garante que a gente tenha o orçamento para a operação do ano, ao mesmo tempo que tenha também o apoio para os projetos e também que tenha também, né, recursos para executar os outros projetos em paralelo que não são do edital. Próximo. Aqui alguns números, né, mas essa parte é importante para falar que nossos pilares, né, estão pautados na inovação, trabalho em equipe, liderança, cidadania e empreendedorismo. Então, desde o início, né, da nossa jornada, sempre teve um pouco, né, desse toque, né, de inovação, de ousadia, de empreendedorismo, e é algo que a gente gosta e prega, né, nos projetos que são apoiados pelo edital. Próximo. Maneira transparente. Próximo. Porque temos, né, uma governança, né, da associação que, para a época, se a gente for olhar em 2011, era algo muito até inovador. A gente tem uma Assembleia Geral formada pelos associados. Ligado com a Assembleia Geral, temos um Conselho Fiscal, e no Conselho Fiscal sempre temos pelo menos um docente da universidade para garantir que a gente tenha sinergia de atuação. Conselho Deliberativo é formado por 11 conselheiros, sendo que 2 também são docentes da escola. Temos um comitê de investimento, né, com grandes nomes no mercado financeiro atuando, e uma diretoria executiva, né, que no dia a dia acaba colocando a mão na massa, né, e fazendo com que os projetos aconteçam. Então, essa governança ela é reconhecida também, né, por um âmbito externo, né, do nosso ciclo, né. Eu falo ciclo porque somos uma ONG que acaba sendo muito nichada, né, acaba sendo de atuação para a escola, né, para a Escola Politécnica da USP, mas felizmente a gente consegue ter uma amplitude, né, de impacto que vai além da própria Poli, né. Então fomos reconhecidos pela melhor ONG de São Paulo, né, pelo Melhores ONGs em 2022, e temos certificações, né, de ONG transparente e o selo do Instituto do Ar. Próximo. Falando de impacto, tá? A gente tem 2 formas principais de impacto. O edital de projetos, evidentemente, é uma forma de impacto, né? Mas o Centro de Carreira, fundado em 2017, é outra forma de impacto super relevante. Próximo. Então, falando de projetos, né? Esse slide aqui faltam os dados de 2022, que a gente vai lançar o nosso relatório anual nos próximos dias. Estão pedindo para segurar os dados de 2022, mas hoje, né, já são mais de 200 projetos apoiados. A gente espera fechar esse ano de 2023, né, com aproximadamente 300 projetos apoiados. Em 2022, a gente fez pela primeira vez 2 editais por ano. Historicamente, a gente sempre fazia um só, e a gente fez 2 editais por ano, em decorrência da alta demanda, né, de projetos que necessitam de apoio. Quando a gente fala de projetos, são projetos que vão desde grupos de extensão, e como a gente fala de engenharia, o pessoal é muito criativo, né? Tem grupo de foguete, carro solar, tem grupo de carrinho de competição, tem guerra de robô, e tem grupos também, né, que vão para um lado mais social, né? Tem um grupo que promove, né, o conhecimento de engenharia, né, nas escolas. Tem um outro grupo que são ações sociais. Tem grupos também que são voltados, né, para capacitação para o mercado financeiro, para consultorias e outras carreiras. Então, a amplitude de projetos ela é muito grande, né? Eu estou falando isso só dos alunos. Professores sempre aplicam também, né, para projetos de pesquisa, melhoria, né, de infraestrutura, né, de sala. Tem projetos que são voltados também para novas disciplinas,
funcionários também aplicam, né? Então a gente teve um projeto super relevante da modernização, né, do nosso processo de estágios. Então, assim, acho que a gama de projetos ela tem um impacto, né, consolidado muito grande dentro da escola. Próximo. E também falando do centro de carreira, né, o nosso projeto aí mais recente, estruturante, ele acaba pegando uma parte de formação complementar, né, do aluno de engenharia para o mercado de trabalho. A gente tem vários programas para o aluno que tiver uma ênfase diversa, né, se ele quer atuar numa startup, a gente tem um programa dedicado para isso. Se ele quer atuar mais para o lado acadêmico, ele também tem um programa dedicado para isso. Quer ir para uma carreira corporativa, também temos um programa dedicado, né, para esse perfil de aluno. Também temos mentoria, que é uma forma de a gente resgatar aquele aluno que saiu da faculdade para ele voltar e ajudar, né, os alunos que ainda estão cursando. E temos aí outros programas, né, que têm formações específicas ao longo do ano. Próximo. Aqui, o Centro de Carreira, ele tem um papel super importante no Amigos da Poli, porque foi nossa ponte de contato com apoio institucional de diversas empresas. Então, as empresas fazem o apoio direto para o Centro de Carreira e esse apoio é revertido para os programas. Hoje, né, o Centro de Carreira ele tem uma amplitude bem significativa dentro da Poli. A safra de alunos que a gente tem é de cerca de 800 a 900 alunos por ano, e hoje a gente consegue impactar aproximadamente metade desses alunos, tá? Com os nossos programas. Então, acaba sendo um impacto super relevante e importante para a formação complementar do aluno. Próximo. E também tem outras iniciativas, né? A gente costuma fazer a ponte, né? Não só, né, de maneira de apoio direto, no impacto como centro de carreira, mas também fazendo a ponte com o mercado de trabalho, com empresas que têm interesse em fazer parcerias com a universidade. Então, a gente tem um exemplo do nosso Centro de Ciência de Dados, que tem um programa sanduíche de mestrado, onde o aluno fica 4 dias trabalhando, né, nessa instituição financeira e um dia ele passa fazendo, né, o mestrado. Esse centro tem, então, esse curso, né, que ele é meio misto, híbrido, e a capacitação sempre em Big Data e ciência de dados, mas temos outras iniciativas também, né, como um laboratório de fermentação, que a gente está ajudando na negociação, junto com uma grande cervejeira. Não é uma cervejaria, tá, gente? É fermentação. E também espaços, né, de coworking e reforma de salas também. Próximo. Aí, bom, por conta do histórico, né, a gente constantemente acaba aparecendo na mídia, né? Eu acho que acaba sendo uma parte interessante para o fundo de promover essa cultura, né, de give back, né, de retribuição. Próximo. E aí, falando em retribuição, né, a gente sempre costuma ter um discurso que a gente gosta de cativar, né, os potenciais doadores para que eles nos apoiem, né? Não que a doação seja a única forma de apoio. Eu acho que tem diversas formas de apoio. A pessoa sendo mentora, a pessoa sendo doadora, voluntário, promovendo as nossas iniciativas. Acho que todo apoio é sempre muito válido e muito importante, né? Falando sobre retribuição, próximo. A gente, como venho de uma instituição pública, né, e o ensino foi um ensino de qualidade, e o ensino para quem foi beneficiário foi de graça, né? Nada mais justo, então, né, da gente sensibilizar aqueles doadores, né, que aquele ensino teve um custo, né? E esse custo seria interessante se a gente pudesse sempre, né, que todo mundo que fez parte, né, da formação, que pudesse retribuir essa despesa em algum dia. Próximo. Por outro lado também, né, por ser uma escola de engenharia, a gente acredita bastante, né, que incentivando as ações, né, dentro da escola, a formação dos alunos, a gente também está fomentando, né, o desenvolvimento técnico e de inovação no Brasil. Então, temos, né, esse desejo, né, de fomentar cada vez mais inovação, de fortalecer cada vez mais o ensino, e aí o fundo ele acaba sendo um ator importante, dado que todos esses grupos de extensão, essa formação complementar, ela não seria possível sem o fundo. Próximo. E também tem uma questão, né, que acho que toda instituição pública acaba estando sujeita, que é a questão orçamentária, né? Então, o fundo ele começa a surgir também, né, como uma fonte, né, alternativa para que os grupos, iniciativas e até linhas de pesquisa continuem em pé. E próximo.
Acho que tem uma parte importante também, que é justamente essa parte mais de motivação e inspiração, né, do surgimento de outros fundos. Então, frequentemente, trocamos informação, ajudamos, né, outras escolas e instituições a poderem constituir os próprios fundos e ficamos bem felizes, tá, de compartilhar aí toda a experiência e conhecimento que a gente acumulou durante essa trajetória. Próximo. Então, fica aqui nossas redes sociais, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E agradeço bastante aqui a oportunidade e muito ansioso pela discussão. Obrigada, Mauro. Realmente não é à toa que eles são um grande exemplo. E todos esses nomes aí eu tenho certeza que foram fazer benchmark com eles, porque realmente a experiência que eles têm e tudo aquilo que eles construíram nesses anos e anos de trabalho é algo maravilhoso, impacta muito realmente aquela comunidade dos alunos e ex-alunos da Poli, que é uma importante faculdade lá em São Paulo. Agora sim, eu acho que a gente falou, como eu disse, né, da parte de cultura, falou da parte de educação e pesquisa, mas tem uma preocupação que a gente tem nas pesquisas que a gente tem feito no IDES, é que o setor de saúde, apesar de ser tão dependente do que são santas casas, hospitais filantrópicos e do SUS, a gente não pode nem falar, o setor de saúde ainda está muito atrasado em relação a esse despertar para o tema dos fundos patrimoniais e para o tema da perenidade e sustentabilidade das organizações por meio dessas estruturas. Então, eu queria ver com você, Patrícia, como é que foi no Sírio-Libanês esse despertar e como é que esse despertar o caminho até ele ter gerado o fundo patrimonial do hospital. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui presentes e aos meus colegas de mesa aqui. O Hospital Sírio-Libanês, que se chama, é uma organização filantrópica, né, centenária, 100% tocada por mulheres. Ativa e toda a diretoria de senhoras são mulheres, né? Isso ela. Temos até um selo internacional, em função dessa governança, que é diferente do que acontece por aí, né? Bom, o hospital já atua nesse campo de doações há muitos anos, né? Recebe várias doações e tem vários projetos tocados com doação. A principal motivação de ter o fundo foi garantir a perenidade dessas doações para as futuras gerações, né? Então, para se tornar cada vez mais, vamos dizer, profissional e não depender daquela doação do ano. É você ter um fundo patrimonial com um patrimônio bom, que garanta um mínimo de recursos necessários para tocar os principais projetos na área social e de saúde que o hospital atua. O fundo foi constituído no final de 2021. Em abril de 2022, foi feito o instrumento de parceria entre a organização gestora e a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês. Esse ano de 2022, começou a ser constituído o Conselho de Administração, definido a política de investimento, e a partir desse ano, nós vamos começar a campanha de captação já em cima de um plano estratégico para a organização. Acho que eu tenho. Vamos passar o filminho? Temos um filminho rápido aqui sobre isso. Vai tentar.
Eu ia chamar o Mauro para ajudar se fosse engenheiro da computação, né, Mauro? Mas é engenheiro ambiental, né? Então vamos em frente. Então, passa para o próximo slide, por favor, que eu vou mostrar A gente manda depois o vídeo, o link para todo mundo, para eles assistirem em casa, no conforto das suas casas. a principal motivação para os investidores, eu acho que é a transparência, a segurança e a estrutura de governança, que é bastante completa e facilita a atuação no dia a dia, na verdade, da instituição. Então, as associadas que constituíram o fundo não necessariamente são as mesmas associadas do hospital. O Conselho Fiscal, as associadas, elas fizeram uma lista de possíveis candidatos a conselheiros fiscais e conselheiros de administração, mas focaram em conselheiros independentes com conhecimento de trabalho em empresas de capital aberto ou em organizações não governamentais, né? Então, nós temos 3 membros no Conselho Fiscal, uma com conhecimento muito profundo de mercado financeiro e conselho em organizações não governamentais, e os 2 outros conselheiros, um conselheiro e uma conselheira do Conselho Fiscal, têm um conhecimento muito grande em participar de conselhos de administração e conselho fiscal de empresas de capital aberto. Aí foi constituído o conselho de administração com 5 membros. Um membro do conselho é a presidenta do conselho deliberativo da Sociedade Beneficente de Senhoras, o outro membro é a presidente da diretoria de senhoras, e temos 3 membros independentes, sendo no total do conselho 4 mulheres. No conselho fiscal são 3 membros, né, todos independentes, sendo 2 mulheres. E estamos constituindo agora o comitê de investimento, que deve ter talvez um representante da sociedade beneficente, que seria alguém da área financeira, porque sempre existe uma interação entre a área financeira, mas ele vai trabalhar como voluntário no comitê de investimento, e 2 membros independentes também, com gente com experiência na área de recursos terceiros e gestão de patrimônio. Então, o que apoiar o fundo, né? Os projetos são aprovados pela governança com prestação de contas semestral aos investidores, né? Nós temos demonstrações financeiras semestrais e o relatório de atividades semestral. A doação é perpétua, né? O valor principal é acumulado ao longo dos anos e atinge gerações futuras. Essa acho que é a grande preocupação das senhoras lá do Conselho Deliberativo, quando decidiram por criar o fundo patrimonial. Rendimentos são alocados em projetos ligados à saúde, social, educação e ciência, todos da Sociedade Beneficente do Hospital Sírio-Libanês. E o que é importante é que você tenha um oferecimento de contrapartidas de reconhecimento pré-estabelecidas e alinhadas com a vontade do doador, da família, da empresa. O nosso fundo está baseado em 3 pilares: assistência médica hospitalar, tecnologia e inovação, assistência social, educação e saúde, ciência e pesquisa. O hospital, como nós já comentamos, o hospital foi constituído em 1921, 100% liderado por mulheres. Desde o início, foi constituído com o propósito de atuação honrando o passado e construindo o futuro, né? É uma instituição sem fins lucrativos, centrada na solidariedade, excelência e resultado. Esses são os principais números do hospital, são 5.000 médicos, né? Nós temos uma excelência no corpo clínico, temos 33 mestres, 58 doutores, 16 livre docentes, 7 professores titulares, né? É uma excelência realmente na área clínica e cirúrgica. Temos 4 unidades em São Paulo, 3 unidades em Brasília, 10.000 colaboradores, 28.000 internações ano, 5 milhões de exames, 50.000 atendimentos no pronto atendimento e 40.000 procedimentos cirúrgicos.
próximo quadro que eu mais gosto, que é o trabalho do PROAD. Esses são os selos que nós temos, né? Empresa Proética, Women on Board, que é esse sobre a questão da governança 100% por mulheres, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Certificado de Redução de CO2, Certificado de Compensação de Emissões de CO2. Falando aí. Para o próximo quadro, por favor. Nesse ano de 2023, nós criamos a Faculdade de Ciência de Saúde Sírio-Libanês. A partir de janeiro de 2024, nós vamos ter os cursos de fisioterapia, enfermagem e psicologia. Já no o fundo patrimonial, já vai ter um fundo de propósito específico para financiar bolsas para as faculdades, fora o nosso fundo patrimonial. E um projeto muito importante do hospital é o PROAD, que atua no Brasil inteiro, né? Os ambulatórios de filantropia, que estão lá no entorno do hospital, em bairros de São Paulo, e o Instituto de Responsabilidade Social, que tem vários projetos com a prefeitura e com o governo do estado na área de saúde. Faculdade. Esse é o quadro que eu sempre gosto muito de mostrar, que é a penetração desse programa PROAD SUS a nível Brasil, né? Você vê, são 580 mil pessoas atingidas, né? Estamos em todas essas localidades e vários projetos diferentes, né, que contribuem muito para melhorar o atendimento no SUS. Alguns dos projetos que nós temos lá, projeto Transplantar, projeto Lean nas emergências, que diminui muito as filas no atendimento nos pronto-socorros e nos hospitais, o projeto de residência médica. Esses são os ambulatórios de filantropia, com consultórios de atendimento ao público SUS, com os convênios que temos com a prefeitura e governo do estado, né? Bastante atuante também, é muito importante para nós lá no hospital esse projeto. E os ambientes de filantropia também, nós temos esses outro programa que é de diagnóstico por imagem. De responsabilidade social, que também é bastante relevante para nós lá. São 2,5 milhões de atendimentos de urgência, 3 milhões de consulta, 10 milhões de exames laboratoriais, 150 mil cirurgias, né? Esse é o nosso contato e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Patrícia. Olha, pode parecer difícil na hora que você lê a legislação e na hora que você lê o Estatuto do Fundo Patrimonial, mas conforme você vai implantando, você vê que é completamente viável, né? Nós contratamos uma contabilidade independente, que atende a mais de 100 empresas, e a partir desse ano também já vamos ter uma auditoria externa. Então, dá para tocar, é viável, e eu acho que dá uma transparência muito grande e dá uma segurança muito grande, tanto do retorno do investimento, porque a gente contrata gestores externos, né? E o que permite que a gente tenha um acompanhamento da performance e do enquadramento muito bom dos recursos, e depois também a gente tem também a parte da auditoria interna e depois do acompanhamento dos projetos. Vai longe. O começo é um pouco mais demorado na implantação, mas depois deslancha, né? Outra coisa que a gente tem que pedir uma isenção de TCMD, demora um pouco, nós ainda não temos a nossa, estamos no caminho, mas você precisa criar ao órgão, depois você tem que pedir a imunidade, aí depende da demonstração financeira, então demora um tempo, mas as coisas acontecem. Se tudo der certo, com o projeto de lei aprovado, a gente não vai mais precisar disso, né? Então, todos que puderem também colaborar com esse empurrãozinho que a gente está fazendo do projeto de lei 2440. Olha só! Entrou fundo. Estamos falando sobre legado, sobre propósito.
E um gesto pode mudar a história. Um gesto de solidariedade. Filantropia é a nossa razão de existir. E por meio de nossos projetos sociais e filantrópicos, oferecemos acolhimento, resultados, excelência e oportunidade. Somos incansáveis. Inovar, pesquisar, ensinar, para ampliar o acesso à saúde a quem mais precisa. Proporcionando vida plena e digna a um número cada vez maior de pessoas. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso legado. E o poder de ampliar esse alcance está em cada um de nós, em cada gesto. Juntos, avançaremos ainda mais na direção de um mundo justo e solidário. Sírio-Libanês, honrando o passado, construindo o futuro. Também instituições do SUS pelo PROAD, etc. O que a gente está buscando ver e provocando um pouco é dessas próprias instituições filantrópicas que apoiam no atendimento no SUS e também aqueles equipamentos públicos que atendem por meio do SUS, que também se movimentem e vão criar os seus fundos patrimoniais, porque também a gente acredita que a saúde também precisa muito. Não sei se a gente tem tempinho aqui para fazer alguma... já temos perguntas? Ou é o Donadio querendo encerrar a mesa? Não sei se é o momento. Não, eu só ia primeiro fazer uma rodadinha rapidinha aqui a respeito de alguns temas, porque como a gente está falando muito da criação dos fundos patrimoniais, daqueles que têm curiosidade ainda, que vem a dificuldade, eu acho que a Patrícia já colocou um pouco daquilo que é difícil no começo. Gente, não vou falar que não, tem que estabelecer, tem que conhecer aquilo que são as regras, mas o que eu falo, a lei, ela dá quase um roteiro para você fazer aquilo, né? Então é só ter um bom controle, um bom planejamento, tá tudo ali. Agora, uma pergunta que eu ia fazer para o Mauro, na verdade, né? O Amigos da Poli foi criado, obviamente, antes do conceito da lei, poderia até ter optado no momento da criação da lei por aderir à lei ou se transformar em uma organização gestora de fundo patrimonial. Só queria entender um pouquinho isso, Mauro. Qual que foi a motivação, a razão para vocês terem escolhido permanecerem não enquadrados na Lei 13.800? E, gente, sem problema algum. Eu também acho que quando a gente fala nos processos de consultoria, tem respostas para cada instituição. Tirando as públicas, que elas vão ter que estar na lei praticamente 100% dos casos. Mas no caso das instituições privadas, como foi a criação do Amigos da Poli, havia a opção de ser ou não. Por que vocês optaram por permanecer não enquadrados na Lei 13.800? Eu acho que quando a lei, né, foi lançada, tinha um contexto onde a gente também tinha um projeto super recente, que era o Centro de Carreira da Poli. Para nós, né, que viemos de engenharia, ter algo institucional da escola, né, que fosse apoiado pela escola, e inclusive tivesse, né, uma organização profissional levando esse projeto para frente, era algo muito importante. Desde quando eu era calouro, quando eu era bicho lá na Poli, né, já há bastante tempo, o pessoal falava de ter um escritório de carreiras, e isso nunca tinha saído do papel. Por quê? Porque faltavam alguns elementos de sinergia entre os envolvidos. Ora, se só tinha aluno interessado, ora só tinha, né, alguns fornecedores potenciais interessados, né, e daquela forma que a gente fez, que a gente constituiu, a gente juntou o mercado de trabalho, o aluno e a escola, todo mundo remando para a mesma direção. Por que eu estou falando centro de carreira? Porque um dos pontos, né, da lei era a separação, né, entre a gestora e a executora. E para nós era importante que a gente continuasse com esse projeto. Né? Tem uma outra temática evidente, né, que é a questão, né, dos impostos,
que eu acho que também acaba, né, pesando bastante, mas esses foram os 2 pontos principais, né, que fizeram com que a gente não visse ainda, né, a necessidade de fazer essa transição. Obrigada, Mauro. Agora, falando um pouco dessa questão da segregação, o que a gente vê, por exemplo, vocês optaram por manter, porque vocês também tinham essa governança bastante bem sólida, bastante bem já consolidada dentro do fundo patrimonial. Agora, quando, por exemplo, a própria USP, né, a própria universidade como um todo, foi criar o seu fundo patrimonial, a Fundação de Apoio, a FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, ajudou nesse processo, ajudou na criação de uma organização gestora de fundo patrimonial enquadrado na lei, inclusive ela aportou recursos, né? A Fundação de Apoio aportou recursos nessa nova organização gestora de fundo patrimonial, até por uma questão de querer manter essa segregação entre aquilo que era a execução e a gestão do fundo patrimonial filantrópico da Universidade de São Paulo. Aí, pergunto um pouco para a Luciane, como é que se enxerga essa questão? Porque é sempre uma dúvida, quando a gente está falando com públicas, universidades públicas que têm fundações de apoio, que são executoras de projetos, elas sempre falam, mas a lei prevê que se coloque a organização gestora ou que a fundação de apoio emule ou atue como uma organização gestora de fundo patrimonial. Como é que você enxerga isso, Luciane, esse papel duplo de execução versus gestão do fundo patrimonial? Como eu estava dizendo, assim, no momento, né, e nós participamos das discussões técnicas, né, todas, porque a lei acabou saindo por medida provisória por causa do incêndio no Museu Nacional, mas já tinha o projeto de lei, o substitutivo ao projeto de lei, pronto, discutido tecnicamente. Em algum momento dessa discussão, existia, né, afastou-se logo a ideia de se criar uma figura jurídica no Código Civil, mas se estudou durante bastante tempo a ideia de um patrimônio de afetação, como é o caso dos fundos imobiliários, que seria assim, a mesma instituição com um bolso separado. E todas as discussões jurídicas que se fez naquela época apontaram que, nesse modelo, você não afasta totalmente um risco futuro de uma contingência trabalhista, tributária de qualquer ordem, alcançar o patrimônio. É claro que você pode criar estruturas de governança que mitiguem isso, né? Por isso que muitas instituições ainda funcionam assim. E, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mas, assim, para efeito da lei, da regra geral, isso foi o que nós defendemos. Só que, no momento da tramitação da lei, das discussões, acabou que as fundações de apoio pleitearam ser reconhecidas como organizações gestoras na lei, apesar de serem executoras, ou seja, foi uma exceção, porque a lei toda foi prevista para quem é fundo patrimonial, como eu falei, é uma instituição de propósito específico e não executa por esses motivos, mas eles pleitearam isso e conseguiram ser reconhecidos. Parece que agora foi criado alguma coisa de criar tipo uma filial, né? Então você ainda segrega um pouquinho mais, porque é um CNPJ à parte. Então, assim, é possível? Tem que ter uma governança bem robusta. Eu acho que torna bem mais complexa a governança, de você conseguir separar no outro bolso, né, e não ter esse patrimônio atingido no futuro. Mas, enfim, cada instituição sabe das suas necessidades, né? O espírito foi, vamos segregar totalmente, não há nenhum risco desse principal um dia ser atingido. Fazendo dentro da mesma instituição, seja com CNPJ de filial ou não, você tem que criar muitos mecanismos de controle, principalmente se você depende, né, ou se você pensa, se a sua estratégia de captação vai depender de convencer doadores, né? Então, imagina, você vai chegar para um bilionário e você tem que convencer que aquilo vai ficar seguro e preservado para todo sempre. Se torna mais complexo esse convencimento. Se você está com o mesmo bolso que executa, o dinheiro pode sair do principal preservado para ir para uma execução de curto prazo, aparentemente com maior facilidade, né? Então, se torna mais fácil se a sua forma de compor o seu fundo patrimonial for convencendo doadores. Já, se tiver alguma outra forma, né, já tem ali algum recurso, como foi o caso do Louvre, já garantido, carimbado,
né, não se torna um problema tão relevante. Então, acho que depende muito de cada caso. Eu acho que essa visão do doador e da parceria com quem vai colaborar com o fundo, eu acho que é muito importante. Eu sinto muitas vezes quando a gente está conversando com instituições públicas que querem constituir os seus fundos, que elas esquecem um pouco desse lado do doador, né? Que não, tem a estrutura, o dinheiro vai entrar e vai cair ali. De forma tranquila, fácil e naturalmente. A gente está vendo aqui que requer um grande esforço. Então, não sei se Donati quer fazer alguma pergunta ou se já está encerrado. Não. Eu acho que só como última pergunta, já que a gente está falando de doações dentro de um evento que fala sobre parcerias que dão certo, ou parceria que dá certo entre várias instituições, eu só queria que, como fechamento aqui, cada um falasse algumas palavras sobre o que vocês acham que, para vocês, configuram parcerias que dão certo, no caso dos fundos patrimoniais, e respondam em uma frase se vocês acham que os fundos patrimoniais dão certo no Brasil. Por favor, Patrícia. Bom, eu acho não, eu tenho certeza que dá certo, é um certo trabalho para constituir, mas como a legislação já prevê praticamente tudo que você... Como a Andréa comentou, é só uma questão de você ir ticando, né? E dá uma segurança muito grande para os doadores, acho que dá uma segurança muito grande também para a estrutura de governança, está tudo muito bem amparado, né? Vai ter o gestor de recurso externo, que vai garantir que a rentabilidade está correta, que o fundo está enquadrado, você tem auditoria externa. Então, assim, é uma estrutura muito boa. Eu confio que vá em frente. Importante resolver a questão do fiscal. Vamos trabalhar todos em conjunto. Essas parcerias Só que a gente falta precisa. isso. Obrigada. Para aderirem, porque Mauro? realmente funciona. É uma estrutura que funciona. Absolutamente, né? A gente tem visto o resultado, né, de maneira aplicada todo ano dentro da universidade, especialmente quando a gente fala de educação, existe uma demanda de transformação da nossa educação, do nosso ensino, que o mercado acaba puxando um pouco essa demanda, que nem sempre as instituições estão preparadas, né, para responder na velocidade que o mercado pede. Por isso que, nesse caso específico do Amigos da Poli, temos um papel bem transformador, né, de sempre estar atingindo, né, o público com demandas, né, que o mercado acaba também pedindo para esses alunos. Então, eu acredito bastante, tá, nesse propósito, especialmente no propósito em termos de impacto e transformação. Obrigada. Luciane? André, antes de abordar, queria só mais uma vez dizer que está aqui presente comigo a Isabela Algrante, ela é advogada lá do BNDES, que esteve presente, né, conosco o tempo todo nessas discussões da lei, tem participado aí de vários estudos e debates e assuntos assim mais específicos, é a pessoa a perguntar, não eu. Então, fica esse contato aqui. Grande entusiasta, assim como eu, dessa causa, né? A gente acreditou nisso lá atrás, que parecia impossível. Eu acho que, sim, os fundos patrimoniais funcionam, né? Todo esse histórico que você mostrou mostra essa evolução. Acho que eles não aconteciam antes por serem desconhecidos. A lei deu um empurrãozinho e a criação de novos fundos demonstra isso. Por essa necessidade que a gente falou, né? O arranjo, principalmente para instituições públicas que são dependentes de recursos orçamentários, o arranjo financeiro torna ela muito frágil. Em qualquer momento esse recurso escassear. Então, é uma forma de você criar, né, outras fontes de captação, outros tripés aonde você se segurar ali no momento, né, de uma escassez de recursos. Eu acho que os próximos passos, né, claro, todos esses pontos da lei que poderiam ter ficado mais claro, a questão das imunidades, isenções, tudo isso são pequenos aprimoramentos que vão fortalecendo, mas eu acho que é a própria constituição de fundos importantes e quando eles começarem a mostrar os resultados na ponta é o que vai
consolidar isso. Nesse sentido, eu também queria lembrar que a gente está nesse momento desse esforço de constituição e acho que instituições, até o próprio BNDES, mas várias outras instituições, podem ser instituições catalisadoras da constituição de fundos, né? Então a gente enxerga muito assim a possibilidade de uma campanha, por exemplo, onde o BNDES e outros doadores fizessem um match funding, né? Eu coloco tantos reais para cada real captado, porque aí você estimula também outros recursos, né? E você mobiliza, né, por meio de uma campanha. Então, assim, o BNDES vai ter lá suas limitações orçamentárias, a gente vai precisar de mais gente fazendo esse esforço, mas eu lembro aqui que existem assim, algumas instituições até internacionais que já costumam fazer isso, né? Então, por exemplo, o Fundo Baobá, que é uma instituição criada em prol da equidade racial, ela teve esse estímulo inicial por meio de um modelo de match funding, se não me engano, da Kellogg's, né? E tem, enfim, Fundação Ford, você tem Open Society, você tem instituições internacionais que têm, né, ligação com causas diversas que a gente pode estar falando aqui, né, desde saúde pública, campanha pela vacinação, direitos humanos e várias outras que eles podem se interessar. Ou seja, eu acho que é um momento também para a gente ajudar a empurrar, estimular um pouco a constituição de fundos para que eles demonstrem, então, essa sua efetividade, o quanto eles podem atingir na ponta. Fiquei encantada, Patrícia, com a história do sírio-libanês. E muito importante, não sabia que era gerido só por mulheres. Parabéns. O fundo está começando, mas a instituição é centenária e já trabalha com a saúde ad eterno, né? Gente, obrigada, Luciane, obrigada, Mauro, obrigada, Patrícia, obrigada à equipe da Fiocruz do Escritório de Captação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham também concordado, como todos que estão aqui, que os fundos patrimoniais dão certo aqui no Brasil, funcionam aqui no Brasil, têm um potencial ainda muito grande para ser explorado e espero que vocês também possam estar fazendo parte dessa história, apoiando esse desenvolvimento. Obrigada, gente.